Graça e paz, irmãos, sejam bem-vindos a esse canal Ensinamentos Verdadeiros. Hoje é 29 de maio de 2025. Vamos estudar, e o Senhor falou comigo e também vai falar com todos nós ao mesmo tempo, aqui na palavra dele. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Desde muitos anos, o Senhor vem levantando profetas, pessoas, até hoje, ele levanta pessoas para falar com o seu povo. Na época de Babilônia, o Senhor levantou vários profetas para falar com o seu povo, com o povo que conhecia ele, para se arrepender dos seus maus caminhos, para que todos eles, uma vez se arrependendo, não seriam levados para cativeiros na Babilônia. Mas eles não se arrependeram, não deram ouvido aos seus profetas. Então aqui em Ezequiel, que foi um dos profetas de Deus nesta época, ele falou com o seu povo. E nós vamos estudar essa palavra agora. Amém? Olha só. Em Ezequiel capítulo 18, aqui no título dessa minha Bíblia, que é a Fiel às Escrituras, de João Ferreira de Almeida, diz que a responsabilidade pelo pecado é individual. Aqui no capítulo 18 de Ezequiel, vamos ler o versículo 2. Que pensai vós, os que usai esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. É o que eles achavam, que aquele feito que o pai fazia, o filho pagava pelo pecado do pai, e vice-versa. E o Senhor está dizendo aqui, vai falar conosco, que o pecado e a responsabilidade pelo tal pecado é individual de cada um. Nessa época, aqui nos primeiros versículos que nós vamos estudar, aqui do 20 em diante, mas nos anteriores ao 20, aqui o Senhor estava falando, as pessoas que oprimia os outros e que não guardava a sua palavra, e gerava um filho ladrão, aqueles que contaminavam a mulher do seu próximo, aqueles que emprestavam com usura, e todos aqueles pecados do povo daquela época, que hoje também cometem, o Senhor começou a falar com eles. Vamos ver aqui. Ezequiel 18, 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Do 21 em diante. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, ele viverá. Desejaria eu, o Senhor falando, de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor, Deus. Não. Desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Isso é o que Deus falou. Deus não deseja a morte do ímpio. Deus não deseja castigar o ímpio. O desejo do Senhor é que o ímpio entenda que ele está errando e deixe o caminho mau, e se converta ao Senhor e viva. Aqui agora nós vamos no versículo 24 e diante. Mas, desviando-se o justo da sua justiça, cometendo iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que fez o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória. Nas suas transgressões com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. 25. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, ó casa de Israel, porventura não é o meu caminho direito? Ou não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e procedendo com retidão e justiça, conservará esta sua alma em vida. O que Deus quer falar? Irmãos, se o ímpio se arrepender de seus caminhos,
ele viverá. Porque a Bíblia está falando, todos nós iremos morrer, iremos descansar. Ele está falando da segunda morte, ou da vida, viverá da vida eterna. Então nós temos que ser guiados, assim como Ezequiel foi levantado para aquela geração, a palavra do Senhor, Jesus, ele foi levantado para toda a geração vivente até a consumação do século. Se nós, orando, ou o Senhor tocando no nosso coração, vermos que estamos praticando alguma iniquidade, prestando com usura, como diz a palavra, e outras coisas, querendo ter a inveja e muitas outras situações, né? Que o Senhor tocar no seu coração, se converta desse mau caminho imediatamente e viva. Porque o Senhor, ele fala aqui ainda, ele continua, né? Vamos ler aqui do versículo 29. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito? Porventura, não são direitos os meus caminhos, ó casa de Israel? Ou não são tortuosos os vossos caminhos? Portanto, eu vos julgarei cada um conforme seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Tornai-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões e iniquidade, e não vos servirá de tropeço. A iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e fazei um coração novo e um espírito novo. Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Quer dizer, morrerei, não ter a vida eterna, ter a condenação eterna, a morte, a segunda morte. 32. Porque não tenho, o Senhor falando, porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Vocês entenderam, irmãos? A responsabilidade de cada um com aquilo que fizer, pagará. E não pense aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Porque aquele que fez tudo certo para o Senhor e aos olhos dos homens e de Deus, mas se em algum momento ele começar a andar no caminho tortuoso, ele agora vai morrer naquela iniquidade. O que o Senhor quer dizer? Que nós temos que se manter na sua palavra. Vocês entenderam a palavra, irmãos? A palavra de hoje foi essa. A palavra de hoje se diz: a responsabilidade pelo pecado é individual. A salvação é individual. Amém? Vamos orar ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Graças te damos, Senhor, porque falaste conosco através da tua palavra. Senhor, o Senhor é maravilhoso. Graças te damos porque o Senhor enviou Jesus, o Verbo, que veio não para nos condenar, mas para nos resgatar, nos ensinar. E aqui estamos nós pedindo sabedoria, que o Senhor venha nos dar força para resistir toda a tentação e os dardos inflamados do inimigo. Meu Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Queremos continuar vivendo a tua palavra. Senhor, abençoa esta pessoa que está ouvendo esse vídeo, Senhor, e nos abençoa mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.